Bom dia, mulher que está me acompanhando há 29 dias, isso mesmo, nós estamos no nosso 29º dia do desafio 36 dias para ler mulheres que correm com os lobos. Já estou aqui com as anotações do capítulo 13, que é denominado Marcas de Combate, a participação no clã das cicatrizes, e hoje nós vamos comentar um pouquinho das questões principais aqui desse capítulo, e eu já conto com você para deixar aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, o que te impressionou aqui, quais são suas cicatrizes aí, se quiser compartilhar com a gente, tá? Vamos lá? Bom, eu vou até ler esse primeiro parágrafo que eu achei fantástico, assim, muito poético, mas ao mesmo tempo carrega muita coisa, muito sentimento, muita expressão, né? As lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem seu barco das pedras, soltam-no do chão seco, carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. E nessas primeiras páginas, então, ela vem nos dizer que há, assim, oceanos de lágrimas que as mulheres não choram, seja porque aprendeu com os pais, com a sociedade, com a mãe, enfim. E esse choro é perigoso porque a gente vai guardando e ele vai nos minando, tá? Para o bem da alma selvagem, então, o que a gente precisa fazer? Chorar, descarregar isso tudo. Para as mulheres, as lágrimas são um princípio de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes. E é então a partir disso que ela vai desenvolver esse capítulo, demonstrando que para além das histórias, para os contos ou mitos que ela traz aqui, há também inconscientes coletivos, histórias coletivas das mulheres que faz com que elas tenham cicatrizes, né? E aí ela entra num tópico que ela denomina de os segredos como assassinos. Ou seja, todas as mulheres carregam segredos. E tem segredos que são mais perigosos que outros, tá? Que são os segredos relacionados à vergonha. E ela vem desenvolvendo isso, dizendo que há mais de 20 anos aí dessa experiência profissional que ela tem, ela ouviu milhares de segredos, histórias que as mulheres mantêm ocultas durante anos ou até a vida inteira, tá? E aí, ela descreve alguns desses segredos e os que mais causam vergonha às mulheres, ela detectou que na verdade costumam ser o que são vergonhosos para as mulheres, mas não para os homens. Enfim, né, o problema dos segredos envoltos em vergonha está no fato de eles isolarem a mulher da natureza instintiva, tá? Que é essencialmente livre e alegre. Ou seja, essa mulher vai tornar cada vez mais triste e vazia, porque ela vai criar em torno desse segredo um ambiente obscuro e de muita mágoa, tá? E esses segredos aí são uma manobra defensiva da mulher. Nesse sentido, ocorre um cercamento da natureza selvagem que deveria ser livre para fazer, ser, examinar o que bem entender. Só que quando a gente começa a guardar esses segredos vergonhosos, nós vamos minando a nossa natureza selvagem e isso é um perigo, tá? Bom, ela cita alguns segredos na página 421. Em geral, os segredos seguem os mesmos temas encontrados no teatro sério. Alguns desses temas são a traição, o amor proibido, a curiosidade censurável, atos desesperados, atos forçados, o amor não correspondido, o ciúme e a rejeição, a vingança e a fúria, a crueldade consigo mesmo ou com outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis, estilo de vida e interesses sexuais condenados, gravidez não planejada, o ódio e a agressão, o ferimento ou a morte acidental, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, incapacidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo, manipulação e interferência por debaixo do pano, descaso, violência, e a lista vem seguindo aí, continua, sendo que a maioria dos temas se incluiria na categoria de erro lamentável, tá? E aí, os segredos,
nesse sentido, em vez de obedecer aí o que ela chama de estrutura heróica, na verdade vai seguir uma estrutura trágica. O que significa isso? Quando temos uma estrutura heróica, a mulher, ela começa triste, ela começa sem vida, só que ao final ela se salva, né? Ela reconstitui, ela traz de volta essa natureza selvagem que pertence a ela, ela resgata isso e vive feliz. Na estrutura dessa tragicidade, né, nessa estrutura trágica, o que nós temos é o inverso. A mulher vai se definhando cada vez mais. E aí é preciso resgatar esses bálsamos, resgatar esses remédios para não cair nessa estrutura trágica, tá? Para que a gente não seja o quê? Consumida. É isso que ela quer dizer aqui nesse capítulo. O modo de reverter um drama trágico num drama heróico está em revelar o segredo, em falar a respeito dele com alguém, em escrever um outro final, em examinar nosso papel nele e quais as nossas qualidades ao suportá-lo. E é isso que ela vem desenvolver nesse capítulo, tá? Não há nada neste planeta ou nesse universo, segundo as palavras dela, que esteja fora dos limites do perdão. Temos que nos perdoar. Temos que tratar desse segredo vergonhoso de forma a dar luz a ele e a nos perdoar, nos salvar, né? Dar remédio a essa questão que está nos afligindo, que está minando a nossa vida, tá? Ela fala que isso é um arquétipo comum das mulheres, que várias mulheres que chegam no consultório dela, ela percebe sim esses segredos que causam uma vergonha e que minam o que é natural da própria mulher, tá? E ela insere então um tópico que ela denomina a zona morta. A zona morta seria o quê, tá? É a zona em que nós construímos uma imensa proteção para guardar o quê? O segredo, tá? E aí é dentro da nossa alma, claro, e aí a gente vai construindo portas, construindo janelas para fechar esse segredo, trancar ele e ninguém nunca achar. Só que quando a gente faz isso, zonas em torno desse segredo vai morrendo também, vai minando também. E aí ela insere um conto ou um mito aqui, que é o mito da mulher dos cabelos de ouro, para explicar isso pra gente e como a gente consegue transgredir ou transformar essa situação em algo bom pra gente mesma, tá? A história é o seguinte, é uma mulher muito linda, com cabelos aí longos e dourados, finos como fio de ouro. E aí tinha um homem muito truculento que queria casar com ela, e para ela ficar livre dele e não casar com ele, ela vai, tira uma mecha do seu cabelo dourado e dá a esse homem. Só que ele não consegue distinguir se é realmente ouro e toma aquilo como um ouro, não no sentido ali espiritual, mas como um valor monetário, e ele vai na cidade fazer compras com esse cabelo e vão zombar dele. E aí quando zombam dele, ele volta, mata a mulher dos cabelos dourados, a enterra. E ninguém nunca mais pergunta por ela, enfim. Só que o que acontece? Esses cabelos continuam crescendo. Continuam crescendo de tal forma que eles saem da cova, eles abrem a cova e continuam a crescer, tá? E na história fala que os pastores cortaram os juncos anilados para fazer flautas, e quando foram tocadas, as flautinhas começaram a cantar sem parar, e elas cantavam o quê? Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim então, né, que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado para a justiça, tá? E dessa forma, quem vive nos bosques selvagens do mundo pôde estar em segurança. Agora ela vai analisar essa história, todos esses aspectos simbólicos e mostrar pra gente como que nós também podemos dar voz a esses segredos e nos livrar daquilo que nos incomoda, tá? Embora essa história transmita a costumeira recomendação de que se tome cuidado em locais solitários e ermos, a mensagem interior é profunda. A de que a força da vida da bela mulher selvagem
encarnada por seus cabelos, continua a crescer, a viver e a transmitir uma sabedoria em nível consciente, mesmo depois de fisicamente silenciada e enterrada. A história é provavelmente um fragmento de uma narrativa de morte e ressurreição muito maior e mais antiga, girando em torno de uma divindade feminina, tá? Qual que é o segredo da história? O assassinato da mulher. O assassinato da mulher que foi enterrada na floresta é o segredo dessa história que deve ser revelado. E o legal é que ela afirma que, entretanto, parte do milagre da psique selvagem reside no fato de que não importa a profundidade da morte da mulher, tá? Não importa a extensão dos danos, sua vida psíquica continua e surge a céu aberto, onde em circunstâncias de grande emoção ela acabará saindo sob a forma de canção. E aí é onde a gente precisa entender como nós vamos cantar esse segredo que deve ser revelado, tá? É então que o mal perpetrado é percebido pelo consciente e a psique começa a sua recuperação. Enfim, ela vai traçando aqui várias formas de entender a questão do segredo. E na página 427, ela afirma então que quando a mulher guarda um segredo vergonhoso, é apavorante ver a enorme quantidade de culpa e de tortura que ela impõe a si mesma. Toda a culpa e a tortura que ameaçavam se abater sobre a mulher se ela contar o segredo, acaba se abatendo do mesmo jeito, apesar de ela não o ter revelado a ninguém. Tudo a ataca de dentro. Então, contando ou não contando, a mulher vai sofrer, tá? A mulher selvática não consegue conviver com isso. Os segredos vergonhosos fazem com que a pessoa viva atormentada. Ela não consegue dormir, pois um segredo humilhante é como um cruel arame farpado que se engancha no seu ventre quando ela tenta sair correndo. Ou seja, os desdobramentos de guardar esse segredo é ainda pior do que contar, tá? Nós devemos, então, contar, cantar esse segredo, dar voz a ele, trazer ele à tona, para que a gente comece a torná-los feridas que se cicatrizam. As feridas sempre vão estar ali, tá? Mas elas podem ir cicatrizando e elas podem doer menos, tá? E, enfim, é assim que a guarda de um segredo funciona na psique. Ela é um anestésico gotejando constantemente por via intravenosa e que amortece muito mais do que a área em questão. Foi o que eu disse, né? A gente cria uma zona morta que não só guarda o segredo, mas vai anestesiando tudo que está em volta. E ela dá o exemplo de quando a gente vai fazer uma cirurgia no pé. E o médico dá uma anestesia, não só vai anestesiar o tornozelo, se for o lugar da cirurgia, como também a parte de cima da perna e os dedos. Ou seja, toda essa área se torna anestesiada. A mulher, ela já não sente mais como deveria sentir as coisas. Isso vai minando a vida da mulher, tá? Ela dá um outro exemplo de uma mulher que fica viúva antes do seu casamento e aquilo vai consumindo ela porque a família pediu para não contar que na verdade ele sofria de depressão e essa depressão fez com que ele morresse através de um suicídio. Enfim, e aí essa mulher vai guardando esse segredo, vai minando ali, ela não mais comemora a data de aniversário dele ou a data em que eles casariam, ela não mais vive aqueles momentos, ela se recolhe em dor, só que isso vai de alguma forma transpassando aí também para a data de aniversário dela, depois para o Natal, quando vê essa mulher tá cheia de dor, não só no momento em que deveria estar recolhida, mas também em outros, ou seja, ela vai perdendo a tua própria vida, né? É isso que a Clarissa vem nos dizer e falar para que a gente tome cuidado para não cair numa estrutura trágica da vida, mas numa estrutura heróica em que a gente possa se reconstruir, que a gente possa juntar os nossos caquinhos e começar novamente, né?
Parte da cura de um segredo reside em contá-lo para que outros se comovam com ele. Dessa forma, a mulher começa a se recuperar da vergonha ao receber o auxílio e os cuidados que lhe faltaram durante o drama original, tá? E ela propõe aqui um exercício que é pra gente pegar fotos das nossas mães, tias, irmãs, avós, olhar para essa foto e dizer: essas são as mulheres da minha família, ou essas são as mulheres de quem sou herdeira. E olhando para essas fotos, quem sabe começar a relatar os nossos segredos, os segredos das nossas famílias, e se desvencilhando das mágoas, dos grandes esforços. E aí vai ser uma grande lavagem de roupa feminina, e ela até sugere que a gente possa fazer isso com amigas que a gente tenha confiança, ou com um grupo que a gente possa se apoiar, tá? A insistência em se manter um segredo é um veneno. Na realidade, ela quer dizer que a mulher não tem nenhum apoio à sua volta para lidar com as questões que lhe causam dor, e nós precisamos encontrar maneiras de dar voz a esse segredo. Bom, logo, qual que vai ser o remédio? Veja o que estiver vendo, conte para alguém. Nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar o segredo em voz alta, basta fazê-lo por escrito. Escolha uma pessoa que seus instintos julguem ser de confiança. O assunto complexo cuja abordagem lhe causa tanta preocupação estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aqui dentro, supurando. Se preferir, procure um terapeuta. Qualquer que seja o segredo, agora compreendemos que ele faz parte de nossas funções para o resto da vida. O seu resgate cura uma ferida que esteve aberta, mas mesmo assim ficará uma cicatriz. Com mudanças no tempo, a cicatriz pode doer e voltar a fazê-lo. Isso faz parte da natureza da verdadeira dor, tá? E ela propõe então, ao final, que a gente revele o segredo, que a gente nos salve da zona morta, que a gente chore quando tiver que chorar. Não vamos encobrir as lágrimas, mas pelo contrário, vamos nos limpar dessa vergonha. Essa vergonha não precisa estar aí, né? E ela propõe ao final a atividade do capote expiatório. E aí é pra gente pegar um capote, uma blusa, pode ser velha mesmo, e escrever nele ou bordar tudo que você já sofreu na vida, toda a sua ofensa, todas as calúnias, traumas, feridas, cicatrizes. E aí você pode fazer essa atividade hoje, ou pode fazer durante os anos, durante os meses, e deixar esse capote guardado e retomar a ele sempre que necessário e fazer novamente essa atividade com ele. Vai inserindo toda a sua mágoa, busque libertar essa mulher selvagem que há em você. E ela diz até que é interessante, que a gente pode chamar o capote expiatório também de manto de combate. Esse manto de combate é prova da sua resistência, das derrotas e das vitórias das mulheres como indivíduos e das suas parentas. E ela falou que em algum momento até pensou em jogar fora esse capote, ela pensou em queimar ele, mas ela preferiu deixar ele na parede para que ela olhe lá e veja tudo que ela lutou e conseguiu. E ela diz que não reste nenhuma dúvida a respeito, pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida. Se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica, sua linhagem, dê um sorriso enigmático e responda: clã das cicatrizes. Enfim, esses foram os raciocínios, as indagações e as respostas que a Clarissa trouxe para nós. Espero que ela tenha contribuído para que você revele os seus segredos, para que você se cure e que você tenha uma cicatriz e não uma ferida aberta e que você possa chorar o que deva chorar. Enfim, sinta-se à vontade para colocar aí nos comentários as suas impressões e até amanhã. Tchau, tchau!